Segundo a Organização Mundial de Saúde, o hábito de fumar é a principal causa de morte que poderia ser evitada no mundo. As leis brasileiras têm avançado para proteger a população da fumaça dos cigarros, mas muitos fumantes ainda sofrem tentando se livrar do vício. Para discutir os prejuízos provocados pelo tabagismo, o Parlamento com Deus de hoje recebe o hematologista e oncologista Assuero Silva, o pneumologista Ricardo Meirelles e a deputada Graça Pereira. Muito obrigada pela presença de todos no Parlamento com Deus. Doutor Ricardo, vou começar com o senhor, já que a gente tem uma lei que é bastante nova no Brasil, que é a Lei Antifumo, proíbe, o hábito de fumar em ambientes fechados, em lugares como shoppings, restaurantes, boates. E isso foi uma revolução, já que antigamente a gente via gente fumando até dentro de avião, né? Tinha área reservada para fumante. O que se pode ver já na prática como resultados dessa lei? Existe, por exemplo, uma diminuição do número de casos ou a incidência nos hospitais? Já é possível perceber alguma coisa em relação a isso? Bom, em primeiro lugar, essa lei é muito importante na questão da proteção das pessoas que não fumam do tabagismo passivo. A gente tem que entender que tabagismo é uma doença, não é só um hábito, é uma doença. Resultante de uma dependência de uma droga que é a nicotina e faz com que as pessoas se obriguem a fumar várias vezes ao dia. E as pessoas que não são fumantes e convivem com fumantes acabam também podendo adoecer, podendo morrer pela questão do tabagismo passivo. Então a proibição de fumar em ambiente fechado é importante nesse sentido. Um outro sentido também está fazendo com que vários fumantes queiram parar de fumar. Você não pode mais fumar aqui, você não pode fumar ali, não pode fumar no trabalho, já dificulta, não pode. Já dificulta. Então, assim, são ações importantes como proteção e também fazer com que as pessoas comecem a pensar em deixar de fumar e aí buscar um tratamento para sua dependência. Agora, o que mudou? Acho que umas coisas importantes, o que está sendo alterado hoje é o pensamento, quer dizer, o conceito sobre tabagismo na população em geral. Essa proibição de fumar em ambiente fechado é importante, nesse sentido, mas não é apenas isso que nós temos que fazer. Como eu falei antes, o tabagismo é uma doença, é uma epidemia. Uma epidemia se controla com ações de prevenção. Então a gente tem que trabalhar com ações de prevenção para que os jovens não comecem a fumar, além da proibição de fumo em ambiente fechado e também com a implantação do tratamento do tabagismo para a população fumante querer deixar de fumar. O que nós encontramos hoje foi uma redução da prevalência de fumantes, do percentual de fumantes, que era de 32% em 1989 e caiu para 17% em 2008 adulto. Então a gente tem uma redução de cerca de 50% da população fumante no país, o que é uma coisa, quer dizer, um nível muito alto. Ricardo, isso a gente identifica uma estratificação por classe social e parece que esses números não são tão estanques em todas as classes sociais. Salvo a melhor observação, tem até algumas classes em que não houve quase mudança maior. Qual é a estratégia? Como é que a gente aborda algumas, na estratificação de classe socioeconômica, sociocultural? Como é que a gente vai abordar essa que foi menos atingida? Qual é a próxima estratégia que aí por parte aí dos gestores da pneumologia e da saúde pública? Isso é uma realidade, Essa população de baixa renda é que fuma mais, Porque ela não tem acesso às informações. Então é muito fácil, muitas vezes, para essa pessoa de baixa renda fumar. Então as pessoas hoje, o que nós temos que ter é uma conscientização maior, fazendo com que realmente pessoas com baixo poder, com maior poder criativo, estejam querendo parar de fumar e conseguindo deixar de fumar. O que nós temos que fazer? Aumentar realmente a informação para essa classe. Uma outra coisa importante é que o cigarro brasileiro ainda é muito barato. Apesar do aumento que vai ter agora, continua sendo muito barato. Ele é barato, a despeito dessa carga tributária imensa, ele é um barato, cigarro barato mundialmente? Ainda é barato e é mais barato comprar cigarro do que pelo menos comprar um litro de leite, 1 quilo de pão. Então, para a pessoa realmente que é dependente da droga, da nicotina, para ela precisa daquela droga. Então, muitos pais de família deixam de comprar alimentos para manter sua dependência da nicotina. O que nós temos que fazer? Chegar nessa classe com informações. Eu acho que aí a imprensa tem um papel fundamental, a televisão, a rádio, todos. E até campanhas nas escolas também. Isso eu ia falar e também fazer com que o preço do cigarro realmente seja aumentado. Mas para isso existem outros fatores também, como o contrabando, mercados ilegais, porque essa população acaba fumando os cigarros, muitas vezes contrabandeados, falsificados, que é muito mais barato ainda. Existe alguma campanha de prevenção também para a criança? Porque essa criança ela começa a tomar conhecimento e
e vê um amiguinho fumando e ela começa a fumar no banheiro da escola. E vocês estão também preparando uma campanha para essa criança nas escolas? Eu trabalho no INCA, né, Instituto Nacional do Câncer. A gente é responsável pelo Programa Nacional de Controle do Tabagismo do Ministério da Saúde. Uma das ações do programa é um programa chamado Saber Saúde, que é a inclusão da questão não só do tabagismo, como também de outros fatores de risco de câncer, como álcool, alimentação, o sol, etc., dentro do currículo das escolas do ensino fundamental. Não com palestras, mas os professores são capacitados para que no dia a dia, na aula de geografia, de história, de matemática, falem alguma coisa sobre tabagismo. Né? E é tudo capacitado, assim, o material foi feito pelo Zeraldo, então tem material para o professor, cartilha para os alunos. Então no dia a dia, ele vai estar recebendo informações sobre essa questão do tabagismo, sendo conscientizado do problema e também passando para os pais. Porque nós estamos vendo mais ou menos que os jovens da classe média, na classe alta, eles também estão largando. Tem muitos jovens que eles pensam no corpo, se preocupam muito com academia, com correr, com fazer exercício. E eu vejo, pelo menos na faixa etária lá dos filhos, que a maioria não fuma. É verdade, né? A gente também está conseguindo atingir a população, mas a gente sabe que tem alguns jovens que estão começando a fumar mais. Então a gente tem uma queda. É aquela história da estratificação da classe social, socioeconômica. Jovens... Tem uma classe específica que está até aumentando. Isso. O jovem está aumentando um pouco, o adulto caiu e o jovem está crescendo. Então a gente tem que trabalhar nisso, não só nas escolas, né, como concessão, saber qual é o nicho de atuação que a gente vai ter nessa população para diminuir também o consumo. A questão é o seguinte, né, o jovem acha que, quer dizer, ele quer ser uma pessoa adulta, né? Então, fumar é uma atitude adulta. Então, ele quer ser independente. Ele acha que os colegas fumam, ele tem que entrar também nesse meio. Fuma para se autoafirmar, para se incluir com os colegas. Até exatamente. Há uns anos atrás, todos os filmes nós vimos pessoas fumando, as novelas apareciam com pessoas fumando. Existia, assim, aquela coisa de mostrar que fuma, que o homem que vence, ele fuma. Então, tudo isso mudou, né? Esse perfil todo de campanhas que tinham, através até de filmes e novelas, eles não existem mais. Não, é proibido. Agora é proibido. Então isso também eu acho que mudou bastante. Aliás, nas novelas não é proibido, né? A proibição é de propaganda de cigarro. Né? Então Mas nós quase não vemos mais nas novelas. É uma questão mais exatamente é uma recomendação que foi feita para que não haja mais fumantes em novelas, em filmes atuais. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você trabalha no INCA, claro, tem essa gestão, que é fantástico isso. Mas não é exclusivamente oncológica a questão do cigarro, né? Aliás, estatisticamente até nem é o principal. A gente vai ter as doenças pulmonares mais importantes, as doenças restritivas, impotência sexual, as doenças vasculares, com todas as consequências das doenças vasculares. Essa abordagem é menos feita. A gente acaba sempre associando muito. E claro, tem aquele chavão populacional, que menos estatístico, mas que é falado, olha, conheço fulano que fuma há 50 anos e não tem câncer, e o fulano que nunca fumou acabou tendo câncer. Então essa coisa que não tem valor estatístico nenhum. Mas e não é só câncer de pulmão, né? Claro tem que câncer em outros órgãos e outros tipos além de doença disso, também. Mas né? Eu fico imaginando quais são os outros órgãos que também estão abordando outros focos da doença vascular, da cardiocirculatória, enfim. Isso aí é abordado também pela campanha associada ao INCA ou não? Sim, o INCA, apesar de ser o Instituto Nacional de Câncer, a questão do tabagismo é uma questão muito maior. Então, nós somos responsáveis pelo Programa Nacional de Controle do Tabagismo. Tabagismo, doença, né, como epidemia, como prevenção. Então, nós sempre abordamos a questão das doenças causadas pelo tabagismo. Então, só para você entender uma coisa, né? Hoje, por exemplo, o tabagismo hoje é classificado pela OMS como uma doença pediátrica, porque 90% dos fumantes começam a fumar na adolescência, então é na infância que se começa, né? É uma doença crônica, porque é uma dependência química, uma droga nicotina, e contagiosa pelo tabagismo passivo. Mas e é que causa hereditária? 50 doenças. Pode não totalmente hereditária, mas algumas pessoas já fumantes, né, pela sua dependência, muitas crianças podem se tornar dependentes por os pais terem sido fumantes. Antigamente pensava aí seria fumar a criança? Existem vários fatores, né? O pai ser fumante, a mãe ser fumante, né? E então isso pode gerar com que filhos nasçam
comecem a fumar. Tem relatos Não só históricos, né, das mães viciadas em nicotina, cujos bebês necessitavam de doses pequenas de nicotina. E são relatos que eu confesso que eu não tenho lido sobre isso ultimamente, tem que ver o que houve aí das revisões sistemáticas, mas tinha isso sim. Tem, sim. Ou seja, das mães grávidas, grande fumante, cuja criança ao nascer necessita de doses pequenas de nicotina. Mas Ele recebe a produzindo. nicotina, o feto já fica O dependente. feto já nasce um dependente em nicotina e, Quando consequentemente, nasce. precisa colocar nicotina na pele. Quando nasce, né? Porque Assim. grande parte das gestantes tem um aborto espontâneo, né? 70%. Assim, quando nasce, verdade. E muitas vezes também nasce com baixo peso, com problemas no aprendizado. Então tem vários problemas relacionados ao tabagismo na Mas gestação. os médicos, durante esse tratamento da gravidez, eles normalmente orientam para as mães deixarem de fumar, né? Mas é difícil se livrar de um vício, como o Mas doutor Ricardo muitas falou, mães simplesmente porque engravidou, né? Eu me lembro, E às Tem a vezes- motivação, bem né? mais há tem a um tempo atrás, motivação, das mas é minhas complicado. amigas que engravidaram na mesma época que eu, muitas fumavam e muitas deixaram de fumar somente no período da gravidez. Mas retornaram logo em seguida e não tinham a preocupação que hoje tem de não fumar perto do bebê, porque hoje há uma conscientização, hoje há uma divulgação sobre tal fato. Então, mas antigamente as pessoas não tinham essa noção, que não podia fumar dentro do quarto, que não Exatamente. deviam fumar dentro de casa. Assim, na realidade, o que aconteceu com o tabagismo, né? O tabagismo é uma doença muito nova. O reconhecimento do tabagismo é doença é a partir dos anos 80. Né? O primeiro tratado internacional que comprovou que o tabagismo é uma droga foi no final dos anos 80. Só para dar um colorido, desculpa, estou te interrompendo não. Não. Mas o governo japonês, até muito pouco tempo atrás, estimulava o fumo porque ele era sócio das fábricas, das indústrias de cigarro. Então veja, o Japão, uma sociedade milenária, etc., tinha um estímulo nacional para que se fumasse. Só que depois, quando eles viram os prejuízos, o custo de tratar o fumante, perceberam que o custo-benefício Não vale a pena, não né? valia a pena, né? Isso na verdade veio na década de 80 nos Estados Unidos, né? Que veio a reboque disso, dos seguros, aquela coisa. Desculpa, te interrompi. Não, é só para as pessoas entenderem isso. Então, esse conceito é uma coisa muito nova. Antigamente, o tabagismo era um estilo de vida, né? Se fumava livremente, em todos os lugares. Né? Eu lembro, sou criança, as pessoas fumavam em casa, fumavam no jornal, fumavam no hospital, atendendo médicos, enfermeiros, todo mundo fumando, é uma coisa super natural. Né? Nunca se foi proibido fumar em ambiente fechado. Né? Então, você fazer um paralelo com uma outra droga que é lícita, como o álcool, você nunca pôde beber no trabalho. Né? Mas você sempre pôde fumar no trabalho, Fumar em no qualquer trabalho local. era permitido. Porque as pessoas não tinham essa consciência, até da questão do tabagismo passivo, não existia isso. Então as pessoas fumavam livremente. Só que a partir dos anos 80, a gente começou a avaliar que a nicotina era uma droga. Né? E tem um poder de dependência muito grande. Mas por que era liberado antes? Porque a nicotina é uma droga que não muda o comportamento. Você não altera seu comportamento quando você fuma. Como você fuma maconha, cheira cocaína, você bebe muito, você altera o comportamento. Muita gente até se acalma, né? Pega um cigarro, relaxa, fuma. Exatamente. Então as pessoas começaram a fumar em qualquer lugar. Hoje em dia você tem esse conceito. Então as mães fumavam. Né? Só que acontece o seguinte, a mãe, a partir do momento, né, a mulher gestante, ela tem que parar de fumar. Porque o malefício ao feto é muito grande. Pode ter um aborto espontâneo, como eu falei, nascer prematuro, com baixo peso. Depois, com o tempo, muitas dessas crianças vão ter problemas respiratórios. São aqueles bebês chiadores, com falta de ar, com chiado, né? E existe também a síndrome da morte súbita infantil. Isso. Né? Que a criança está no berço, dormindo e morre. Uma parada cardiorrespiratória. Por quê? Intoxicação por nicotina e monóxido de carbono. Mas essa intoxicação é só para as crianças que tiveram Com a mãe fumando, Se a ou mãe pode continua acontecer fumando. numa criança... A mãe fumando no quarto da criança. Aí também acontece. Não, Também. é a criança fumante passiva. É fumante passiva. A criança fumante ela já passiva. nasce com essa propensão e se a mãe, ela pode até parar de fumar na Naquele gestação, período. porque aí naquela gestação a mulher tem uma motivação, então aquela maternidade para. Se ela volta a fumar depois, o que acontece? Quando ela vai amamentar, ela amamenta com leite com nicotina. A nicotina passa pelo leite materno e o bebê recebe nicotina e vai dormir. Então, a intoxicação do leite materno, da nicotina, da fumaça do tabaco faz com que haja uma parada respiratória. Porque a nicotina, além de ser uma droga, ela também aumenta o batimento cardíaco, ela diminui a parcagem do sangue. E o monóxido de carbono que tem na fumaça de cigarro é o mesmo do cano de descarga dos automóveis, reduz o oxigênio. Então o fumante tem menos oxigênio, a criança recebe menos oxigênio e acaba morrendo. Só prejuízo, né, gente? A gente vai falar como tratar dessa dependência química, mas no próximo bloco. A gente vai para o intervalo e volta já já.